Hoffmann, o senador Lindbergh Faria, o José de Oliveira, também que é... Você é candidato também. Sim. Que são os 3 candidatos que estão postos aí à presidência do partido, que estamos aqui para uma conversa aí com todo mundo que está em casa, com quem está aqui no 6º Congresso do partido. Estamos aqui ao vivo de Brasília, do Brasil 21, e vamos conversar um pouquinho enquanto não começa aqui a plenária aqui de hoje, que vai falar um pouco de perseguição jurídica e tal, etc., que pode ser um assunto que a gente pode até falar um pouco depois. Mas vamos começar falando um pouco de 6º Congresso, né, de como é que está aqui. Estamos nesse 2º dia de encontro. Ontem teve aí a abertura oficial com Lula, Dilma, com os presidentes. Aqui tem um microfone aqui. Enfim. E hoje estamos aí nesse 2º dia de discussões. Tem aqui 600 delegados, 200 observadores, gente dos 5 continentes, mais de 80 observadores internacionais. Bom, vamos conversar aqui começar com a senadora Gleisi. Senadora, como é que você está vendo aí esse meio até agora, né? Estamos na metade aí do 6º Congresso do partido. Bom, primeiro eu queria cumprimentar todos que estão nos assistindo aí pelas redes, pela rede do PT e pelos demais sites, Faces. Cumprimentar o Lindbergh, meu companheiro aqui, cumprimentar o Zé, que também é candidato aqui a presidente do PT. Dizer que o encontro do PT está muito bonito, acho que está muito positivo. Ontem tivemos uma abertura muito para cima, a energia da militância está boa, o PT está com uma clareza muito grande de qual a sua responsabilidade com esse momento. Conseguimos e estamos construindo uma unidade política muito forte, com uma base muito forte para enfrentar a conjuntura. Nós temos unanimidade em que tenha-se eleição direta para presidente da República agora, para substituir o Temer, que o PT não vá para nenhum colégio eleitoral, que as reformas parem. Ou seja, essa unidade dá ao partido condições de enfrentar o momento e a conjuntura. E um evento maravilhoso, né? 2.000 pessoas na abertura. Eu pergunto, qual é o outro partido que faria um encontro como esse, né, Zé? Eu acho que não tem. Mesmo que a gente tenha as nossas divergências, que a gente tenha as nossas discussões, mas eu não vejo, Lindbergh, PMDB fazendo isso, PSDB fazendo isso, mesmo partidos de centro-esquerda, num momento que é um momento difícil, né? E que o PT passou por muitas dificuldades. Então o Congresso, acima de tudo, esse encontro, esse debate, mas também uma festa da militância petista. Certo. E você, senador, como é que você tem visto? Não, eu também acho. Eu acho que, primeiro, tem um acordo aqui que nós saímos com a grande unidade política para lançar um grande movimento nas ruas do país pelas diretas já. Eu acho que foi fundamental essa pulsão unitária aqui de todo mundo dizer que nós não vamos participar do colégio eleitoral, não vamos participar. Um presidente da República eleito por esse Congresso Nacional desmoralizado é um presidente tão ilegítimo quanto Temer. Agora, a nossa candidatura aqui tem o objetivo de discutir um outro programa e uma outra estratégia. Eu estou convencido que a situação que a gente está vendo é completamente diferente da de 2003. Nós estamos vivendo um momento pós-golpe, um golpe que foi um golpe de classe, comandado pela burguesia brasileira. Eu acho que a gente tem que ter um programa, a gente vai discutir isso aqui amanhã, tem muito consenso sobre um outro programa, uma reforma tributária que tribute as grandes fortunas. A discussão sobre a democratização dos meios de comunicação é um debate fundamental, porque essa é uma coisa que a gente podia ter feito, mas nós aprendemos com a história, né? Aquela coisa de mídia técnica, de dar dinheiro para Globo, para Veja, foi um equívoco completo. A gente tem que entrar com um programa muito claro, sabendo o que fazer em relação à regulação dos meios. Então tem todo um debate a ser feito. Agora, podem ter certeza de uma coisa: o PT vai sair desse Congresso ainda mais unido. E forte. José de Oliveira, você estava até, a gente foi te pegar lá numa sala ali, ele estava lá participando das discussões. Como é que você está vendo aí esse 6º Congresso do partido? Olha, primeiro a gente precisa incorporar a unidade que a gente está mantendo aqui nesse Congresso. Eu incorporo a fala de Lindbergh, incorporo a fala da Gleisi e vou um pouquinho mais além. A gente tem que entender de que essa elite, como dizia o Lula, não pode desafiar a classe trabalhadora. E essa elite, ela erra de novo quando desafia essa classe trabalhadora para esse objetivo que afeta frontalmente
a situação econômica que passa o Brasil. E que passa o Brasil essa crise econômica, e o PT sendo desafiado, ele está tornando e devolvendo esse debate para a sociedade brasileira, pautando o seguinte. E desafiando nesse sentido, a gente vai eleger de novo o Lula para fazer as reformas sociais e políticas que esse país precisa. E não vamos cometer de novo alguns elementos táticos que a gente não avançou, provocado por essa sociedade. Então esse congresso aqui, tá certo? Como outros congressos, esse tem uma diferença, é que tem uma unidade partidária. A nossa divergência, ela é salutar e vai nos levar aos acertos. Esses acertos, tenho certeza, que vai ser a minha pessoa, a Gleice ou Lindenberg. Qualquer um de nós estamos preparados para cumprir esse desafio. Muito bem, Zé. E nesse novo momento do partido agora, senadora, que a gente, enfim, não somos mais governo, estamos nesse momento duro, que foi uma das tônicas do discurso de ontem, nesse momento de enfrentamento contra as reformas, contra o governo Temer. Quais são os principais desafios que estão postos aí para o PT, para esse novo período que se inicia a partir do 6º Congresso? Não, vamos agora, você começa pelo Lindbergh. Pelo Lindbergh, perdão. Vou falar uma coisinha antes que eu queria, essa questão que o Zé falou, eu acho isso muito importante, que nós estamos aqui disputando a presidência do PT, mas não é uma disputa de desconstrução. Até a militância às vezes fica preocupada, né? Diz assim, mas pô, vocês vão disputar, por quê? Assim, é para fazer o debate das ideias. E eu acho que a partir do momento que um de nós ganharmos, nós temos que unir, porque a gente pensa parecido em várias coisas e tem questões que nós vamos incorporar a proposta de um, de outro, e o nosso objetivo é animar a militância. Mas passo para o Lindbergh. Não, eu acho que isso aqui é muito interessante, esse debate, essa reunião aqui, esse bate-papo entre a gente. E eu, como a senadora Gleice, como o Zé, a gente quer deixar muito claro para a militância que está assistindo a gente aqui. Nós vamos sair com muita unidade política desse Congresso. Isso é fundamental. É claro que cada um tem uma posição sobre temas, vamos fazer o debate de forma democrática, como tem que ser feito. O nosso objetivo agora é derrotar esse golpe, a gente tem que restaurar a democracia. Esse golpe é um golpe continuado, não foi só afastar a presidenta Dilma Rousseff. A gente está vendo agora um estado de exceção que está se montando no país, a perseguição infame ao presidente Lula. Tudo isso porque esse foi um golpe de classe, como eu falei aí atrás, né? Eles deram esse golpe desde o começo porque numa situação de crise econômica, eles querem resolver seus problemas diminuindo o salário do trabalhador, retirando direitos, e eles agora vão além. Além de retirar direitos, eles querem perseguir e criminalizar o PT, as organizações de esquerda, os movimentos sociais. Então a gente tem que sair daqui com a faca nos dentes para lutar, para denunciar que nós não vamos aceitar um processo eleitoral sem o Lula. Sinceramente, eu digo uma coisa a vocês, essa história de tirar o Lula, o candidato que está na frente das pesquisas, o candidato que representa o campo popular, se o Lula não for candidato e eles impedirem assim, é uma fraude, é uma farsa. Acho que nós temos que discutir até se nós vamos participar da eleição presidencial, porque eu acho, sinceramente, se a gente for fazer um balanço a nossa história, nessa hora a gente precisa de um PT preparado para o enfrentamento, um partido na luta cotidiana. Por isso eu acho fundamental, Gleice, também tem acordo aqui, nós temos que fortalecer os núcleos do PT novamente, porque a gente precisa de um partido para esses tempos de guerra. Na verdade, quem colocou o país nessa situação de grande conflito de classes foram eles, foi a burguesia brasileira, e nós vamos ganhar o governo novamente com Lula. Agora dessa vez nós vamos dar passos além, né? Nós vamos com um programa muito mais ousado. Obrigado, senador. José de Oliveira. Olha, eu vou aqui fazer minhas palavras de Gleice, né, quando ela diz que a nossa diferença não está na questão pessoal entre nós. A nossa diferença é que fique bastante enegrecida, ela está temática, né? Eu costumo dizer de que aqui eu, Zé de Oliveira, vou aprofundar o debate, né, para o contexto racial,
não tem acordo nesse debate, a não ser aprofundar essa necessidade de que a demanda racial ela possa ser incorporada e recepcionada para o PT. A Grace, com certeza, ela não pode fugir do tema e tem feito isso com bastante habilidade, que é a questão da mulher, essa demanda da mulher para dentro do PT, para poder fazer valer essa projeção para fora. E Lindenberg não é mais jovem, mas eu vou tratar Lindenberg nesse sentido, na contribuição que esse cara deu, né? Que foi a referência da luta do movimento estudantil. E ainda continua falando isso como se fosse jovem. Mas aí esse é o tema que está colocado. E aí, ó, aí tem o seguinte, foi citado. Aí, olha, tem essa tranquilidade entre nós, no sentido de que fomos desafiados, vamos responder para fora, a gente faz coro no que o companheiro Lula diz, e tem uma coisa que me pesa, e aí eu vou também aprofundar dentro do PT, é a necessidade de retomar entre nós a nossa solidariedade. E aí, tenho feito esse debate há algum tempo, tá certo? E Zé Disseu respondeu muito bem no documento que soltou essa semana, que é a necessidade da gente poder fazer esse debate, tá certo? E mostrar de quem julga os nossos somos nós. Não essa elite eurocêntrica que quer impor uma regra a partir do olhar dela. E aqui o PT tem regra, o PT tem princípios éticos, o PT não vai fazer mais essa situação de concessão. E nós fizemos concessão, a Grace sabe disso, o Lindenberg sabe disso, que a gente pecou quando a gente quis aprofundar esse sentido. E hoje, eu costumo, e disse isso em Pernambuco aos dois, nós precisamos incorporar a demanda social, e tem uma oportunidade que o acerto vai ser feito aqui, e está sendo feito, que é incorporar a demanda social e esse pacto com o movimento social para poder a gente fazer valer esse direito social sem abdicar do direito político e econômico. E a economia a gente sabe como é que ela está se movendo, tá certo? A mais-valia está em jogo e esses caras não querem abrir mão dessa mais-valia. E a mais-valia, ela agora vai ter um sentido. A inversão dessa pirâmide para o movimento social e que dentro do movimento social a classe trabalhadora não seja nunca mais desafiada nem penalizada. Muito bom. Eu não tinha falado, você tinha perguntado quais são os desafios que nós temos, né? Em relação à conjuntura que está aí. Bom, a primeira coisa é que nós queremos que o Temer saia do governo. Não tem por que ficar um presidente que não tem legitimidade, está envolvido num monte de situações nebulosas, que não tem apoio popular, tem 90% de rejeição. Como é que esse presidente vai se sustentar? Agora, nós queremos que ele seja substituído por alguém eleito pelo povo e não por alguém nomeado pela elite do país. Porque se for para ser nomeado pela elite do país, é um golpe dentro do golpe. É para continuar o quê? Para continuar as reformas, né? Para continuar a retirada de direitos, a concentração de renda. É isso que nós não queremos. Então isso tem que ficar bastante claro. Eu acho que o Congresso do PT já deu esse recado, isso está muito, muito claro para as pessoas, né? De forma muito, muito firme. E saindo daqui é isso, nós vamos encampar essa luta na rua, né? Com os movimentos sociais, com os sindicatos, está se já cogitando fazer uma nova greve geral. Eu acho que o povo brasileiro está sintonizado com o momento que nós estamos vivendo, com as dificuldades. E acho uma coisa, viu, Zé Lindenberg, aqui, o PT sofreu tanto, foi tão perseguido, foi tão desconstruído aí nesses últimos anos, que agora quando passa para a sociedade, quando a sociedade começa a ver o que de fato está acontecendo com todos os partidos, com quem está no governo, começa a perceber que havia uma grande mentira, né, de que o PT era o partido da corrupção, que era o partido que desestabilizava. Então as pessoas começam a sentir que não era verdade isso, e que o Lula também estava sendo injustiçado, né? E isso acaba dando para nós uma grande responsabilidade. Porque você faz pesquisa de opinião, o Lula está em primeiro lugar. O PT é o partido de preferência. Aliás, não sei se vocês querem, a gente vai ter agora justamente uma mesa sobre o... Tá começando lá. Sobre o presidente.
Sobre o presidente Lula. Sobre o presidente Lula, essa perseguição judicial, acho que a gente pode terminar talvez falando um pouco disso, dando uma palavrinha sobre, enfim, o que a gente espera dessa mesa aí. Dessa mesa, enfim, todos os convidados internacionais têm comentado isso, né? Inclusive tem gente de fora que veio justamente para falar desse conceito, né, do chamado lawfare, que é um conceito de perseguição jurídica, né, que você utiliza instrumentos do direito para perseguir alguém com fins políticos. Acho que, não sei, fazer um comentário por aí para a gente já encaminhar a transmissão para a mesa depois, vocês poderem acompanhar também. Deixa eu começar pelo José aqui, daí a gente faz a ordem inversa, então. O sentimento que tenho, acho que essa mesa tem uma importância, não só trabalhar essa questão do lawfare. A gente tem que entender que tudo começou, tá certo? No processo que trata na questão de Zé Disseu, de Delúbio e demais. E que é chamado numa linha que é trabalhada uma teoria. E dentro dessa teoria, ela não só aprofunda a situação desse companheiro e vem tomando um espaço dentro da sociedade com relação também à companheira Dilma. E hoje ela se expressa nessa questão do lawfare, que traz o Lula para o centro desse debate, né? Colocando argumento que não tem consistência nem política nem jurídica para poder condenar o Lula. E essa condenação, ela não é ao Lula, ela é ao PT, porque Lula é a reunião desse conjunto político que a gente tem debatido no país e, para não dizer, no universo, porque o PT cria na sua conjuntura política elementos estratégicos que influencia a sociedade no contexto universal. A exemplo do combate à fome. A sociedade, essa elite, não permite de que a gente resolva essa situação de fundo social. Não resolva também ganhos que estava sendo buscado a partir do Lula e da Dilma para resolver questões seculares. A exemplo da política, né, que outros que não têm oportunidade e vivem na periferia pudessem ser ouvidos. Imagina um negro como Zé de Oliveira na universidade, bebendo na academia e se formando como administrador e sendo pós-graduado na área administrativa. A sociedade, essa elite, não ia permitir. Mas o PT, junto com Lula, com Dilma, deu condições a milhares de Zé de Oliveira. E aí, essa sociedade precisa admitir que o PT sabe fazer política e faz com muita competência. Como faz também o acolhimento da juventude e do negro. Aí pega a lawfare para desqualificar o PT, desqualificar a contribuição do Lula, desqualificar a contribuição da Dilma. Fica certo, elite, nós do PT vamos sair desse Congresso fortalecido, independente de quem vai presidir, porque tem um conjunto aqui, que é o conjunto das forças políticas, que pode ter divergência de concepção, mas nós não temos divergência da política estratégica para que a gente quer fazer esse país um país diferente para todos, não para alguns que se acham dono da verdade. Obrigado, José. Senador. Olha, eu tenho defendido a tese que esse golpe não é um golpe qualquer, é um golpe violento. Na verdade, o neoliberalismo foi implantado primeiro no Chile, na ditadura do Pinochet. Você sabe que teve um ministro do Allende, Orlando Letelier, que foi assassinado nos Estados Unidos, que semanas antes de morrer, chamava a atenção de que eram os economistas da escola de Chicago, ligados a Milton Friedman, que estava lá na ditadura do Pinochet, elaborando todo o plano, a política neoliberal. Agora, o que eles estão fazendo aqui não é só retirar direitos de trabalhadores, é tentar prender a maior liderança popular, tentar destruir um partido com a força com o PT. Não é um golpezinho qualquer esse que a gente está enfrentando, é um golpe continuado, foi tirar Dilma, mas é tentar nos criminalizar, porque eles sabem que enquanto existe PT, enquanto existe Lula, eles não vão conseguir passar por cima dos direitos do povo trabalhador, é isso que está em jogo. Você sabe que tem uma escritora canadense, chama Naomi Klein, escreveu o livro Doutrina de Choque, e ela fala sobre isso. Eu
tenho dito, inclusive, que isso é diferente do consenso de Washington, no começo dos anos 90. Porque o consenso de Washington, Gleisi, eles ainda falavam em alguma tese de consenso. E eles diziam o seguinte: você não pode ir de forma tão violenta, porque a impopularidade impede as reformas. Mas nessa situação eles estão apelando aqui para a força. É a força. Porque ir para cima do Lula, nesse momento, é um gesto de força, para tirar ele do processo eleitoral. O que eu quero e o que a gente vai dizer nesse Congresso é que aqui nós vamos sair mais unidos e fortalecidos e prontos pro enfrentamento. Eles lá no Senado, eles às vezes ficam impressionados, que eles dizem assim: puxa, como é que vocês aguentam depois de tanta pancada? E eles ficam vendo que nós, no parlamento, nas ruas, nós continuamos resistindo. Sabe por que nós continuamos resistindo? Porque nós temos uma causa. A nossa causa é a causa desse povo trabalhador, desse povo pobre brasileiro. E nós não vamos deixar. Agora, tem dito, a gente conseguiu aprovar na Gleisi a PEC das diretas lá na Comissão de Constituição e Justiça. Nessa semana eles estão querendo votar a reforma trabalhista. Nós vamos lutar com muita força contra. Porque essa reforma trabalhista é um escândalo. Fica escrachado a questão de classe aí no caso, né? O que eles querem é simplesmente reduzir salário, retirar direitos. Você sabe que eles, na reforma trabalhista, estão falando até de uma figura agora, que é o autônomo exclusivo. Sabe o que é isso? É o seguinte: porque o trabalhador autônomo, você trabalha para várias pessoas. O autônomo exclusivo não é aquele que trabalha para uma empresa só, mas vira pessoa jurídica. Não recebe 13º, não tem férias, não tem FGTS. Né? Eu chamo a atenção, por exemplo, das empregadas domésticas, que foi uma vitória do nosso governo. Nós conseguimos fazer uma legislação que a gente pode dizer que a gente tirou as empregadas domésticas da situação de escravidão, semi-escravidão. Eles querem voltar, porque você pode transformar uma empregada doméstica agora em pessoa jurídica e retirar todos esses direitos. Então essa é a minha mensagem. Falo para vocês que estão nos assistindo, militantes do PT, da esquerda brasileira. Nós podemos ter pontos de divergência. Agora ninguém vai tirar a nossa unidade e a nossa disposição para lutar. Nós só vamos descansar quando derrotarmos esse golpe e elegermos novamente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Vamos lá. Não, esse seminário que nós vamos ter agora com lideranças internacionais serve exatamente para explicar o que está acontecendo no Brasil. O Zé já falou um pouco disso, o Lindbergh também. O que acontece? Como eles estão com dificuldade de derrotar o Lula, o PT politicamente, começam a utilizar instrumentos da justiça para fazer isso. Quando você tem uma guerra, você elimina o teu inimigo fisicamente, você mata a pessoa. Nesse caso aqui, nós temos uma guerra judicial. Qual que é a estratégia deles? É desacreditar a pessoa, é tirar a vida civil, o direito de falar, é não deixar a pessoa disputar, por exemplo, uma eleição. É isso que eles querem fazer com o Lula. Primeiro porque eles não têm candidato, nunca tiveram um legado, não deixaram nada para o povo brasileiro. Essa gente que está aí hoje governando o Brasil vem da mesma cepa de quem governou há 500 anos. O que eles fizeram? Nada, absolutamente nada, porque se fizessem, eles teriam intenção de voto nas pesquisas hoje pelo legado. Não tem. Eles não têm nome para concorrer com o presidente Lula, aí não querem nem eleição direta, não estão conseguindo a eleição indireta e querem impedir o presidente Lula de ser candidato. Então acho que é um esclarecimento muito importante a gente dar as pessoas, né? Vai ser também para os delegados do nosso Congresso, para entender o que é que se está fazendo com essa operação. Aqui ninguém é contra que se apure a corrupção. Não teve partido mais investigado, pessoas mais investigadas, vidas mais reviradas do que as nossas. E vamos falar sério aqui. Quando pega dos outros, a gente vê conta no exterior, vê enriquecimento ilícito. Isso não acontece com o PT. Então, eu fico perguntando, é muito forte em cima da gente. Por quê? Porque querem derrotar politicamente através da via judicial. Por isso que nós temos que resistir. E o nosso compromisso é com a democracia, com direitos dos trabalhadores, entendeu? É com os movimentos sociais. É por isso que nós fomos fundados, é por isso que nós existimos e é por isso que nós resistimos. Então é isso que o Lindbergh e o Zé falaram. Nossa função aqui agora é fazer essa resistência, estar ao lado dos trabalhadores brasileiros contra essa reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência e preparando aí a volta do Lula para fazer de novo um governo progressista e popular. Foi muito bom estar com vocês. Dá a mão aqui, Zé. Junto. É pra valer. Tá ótimo, muito obrigado a todos que assistiram.
A gente vai encerrar, não, mas segura aí o live, transfere lá para algum outro lugar, a gente volta já já. Muito obrigado a todos que viram, obrigado senador Lindbergh, obrigado a Gleisi, obrigado José. Segura sem áudio, gente, não derruba esse live, tá 1 bilhão de pessoas vendo.